Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais um TV Boituva Cidadania. A ideia desse programa, na verdade, por ser semanal, é a gente buscar trazer todas as semanas, né, para todos cidadãos, não só de Boituva, que acompanham a gente pela internet, temas que a gente não está acostumado no dia a dia a conviver com eles. Ou melhor, até não faz parte da nossa rotina. E aí, todos nós, seja lá a formação que tem, a gente acaba tendo dúvidas sobre algumas coisas, principalmente nos telejornais, nos jornais que a gente lê, e a ideia é trazer exatamente para debater esses temas aqui. E aí a gente convida personalidades, né, locais, para a gente falar sobre isso. Hoje, com muito apreço, muito respeito e agradecendo já antecipadamente por ter aceito o nosso convite, eu estou recebendo o Dr. Emerson de Jesus Martins, que é delegado de polícia, também agente de inteligência policial, especialista e perito em armas de fogo e técnicas não letais de intervenção policial, é agente de segurança credenciado pela FIFA, especialista em ocorrências envolvendo explosivos, professor de ciências jurídicas, criminologia, direitos humanos e medicina legal, e pós-graduado em andragogia superior. Aliás, eu gostaria que, após isso, doutor, até seria interessante falar exatamente do que se trata essa especialização bastante interessante. E é técnico de segurança pública pela Academia de Polícia da USP. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vamos começar por falar, então, da sua pós-graduação em andragogia. Boa noite, eu que agradeço, na verdade, a oportunidade, o privilégio de poder estar aqui conversando sobre um assunto tão relevante aqui no município de Boituva. A pós-graduação, ela versa sobre o ensinamento para pessoas adultas, né? A andragogia é o ensino para o nível superior, mais especificamente em relação a faculdades. Maravilha. Bom, como a gente já havia falado, a ideia hoje é a gente debater sobre direito público e direito privado, principalmente nessas últimas eleições, doutor Emerson, que a gente teve assim, uma abordagem muito grande de todos esses escândalos que acabou acontecendo no Brasil, e principalmente os agentes públicos, né, aqueles que estão ou por força de eleições ou por força de indicações políticas, acabam entrando por um outro caminho que não é o caminho legal. Então a ideia de falar sobre direito público é essa. Vamos começar exatamente o que é o direito público. Bom, quando nós falamos em direito público e no direito privado, nós temos que ter em mente alguns parâmetros. Quando falamos no direito público, a coisa pública está sendo colocada em pauta. Ou seja, eu como administrador público, eu não estou administrando aquilo que é meu. Eu estou administrando aquilo que é da sociedade. Estou administrando aquilo que é das pessoas. Para que possamos dar um exemplo. O síndico num condomínio, ele está administrando a massa, o patrimônio das pessoas naquele empreendimento. Ou seja, ele não pode agir como ele bem achar melhor. Ele tem que fazer as coisas de acordo com o interesse coletivo. Trazendo este exemplo para o direito público, um prefeito, um governador de estado ou o presidente da república, ele tem a obrigação de gerir aquele dinheiro de uma forma que vá de encontro ao interesse de todas as pessoas daquela determinada sociedade. Aliás, a gente tem ouvido bastante falar de patrimonialismo, né, que é exatamente isso, né? A pessoa tratar a coisa pública como que se fosse dela, é mais ou menos isso, né? É exatamente por isso que nós temos as leis, para que aquele que eventualmente assumir um cargo público, ele possa se pautar por regras para poder administrar aquilo que não é dele. Né? Exatamente. As leis, existem muitas críticas dizendo que as leis são falhas, mas se os administradores tivessem o capricho de cumprir as leis que já existem, seria muito bem administrado o ente público hoje em dia. Aliás, a gestão pública carece disso, né? Se respeitar o que tem aí, já está fazendo um bem para a sociedade fora do comum, não? No Brasil, veja bem, a gente tem dois grandes problemas. O primeiro é a corrupção, que faz com que uma boa parte do dinheiro público seja perdido e não seja empregado de forma correta. Mas existe um outro problema que é muito maior do que a corrupção e ninguém dá conta, que é a questão de não saber administrar. Exatamente. Você pega um exemplo, um pai de família.
né? O dinheiro que ele recebe todo mês não é objeto de corrupção. Ele pega o dinheiro e ele vai usar aquele dinheiro em prol da família dele. Porém, o que faz com que uma família vá para o buraco? Má gestão, má administração. Se é um pai de família que todo o dinheiro emprega de uma forma incorreta, haverá problemas financeiros naquela família, ainda que não haja desvio de recursos. Então, acho que o que mais nós precisamos hoje, além do combate à corrupção, é fazer com que nossos administradores possam ter qualificação técnica para gerir os bens públicos. Você pega aí, às vezes, administradores, eu falo de pessoas eleitas, que nunca viram um contrato, nunca assinaram um contrato, não sabem o que é um contrato. Né? Você dá um contrato para ele ler lá, a pessoa fala, eu nem sei ler esse negócio, vou mandar para o meu advogado. Como é que uma pessoa pode gerir um bem público, gerir uma cidade ou um estado, você não sabe ler um contrato, o que diz um contrato, né? Aliás, até dentro desse escopo, né, eu tenho ouvido bastante as pessoas falarem assim, poxa vida, mas quando a pessoa se candidata a um cargo público, só é exigido dessa pessoa que ele seja alfabetizado, né? E não exige experiência para aquele cargo. É que os cargos eletivos, eles são escolhas da própria sociedade que vai administrar, né? Então, a competência, na minha opinião, gostaria que o senhor falasse sobre isso, é de responsabilidade do cidadão, né? O programa de cidadania, dele saber exatamente em quem ele está votando, quem que ele está escolhendo para representar ele naquele cargo, não é isso? Sim, essa questão de ausência de uma exigência técnica para você assumir um cargo público, ela tem um fator histórico que influenciou nisso. Porque antigamente exigia-se muita qualificação técnica e financeira. Isso eu estou falando de 100, 200 anos, Brasil colônia e o início da democracia. Só que esse instrumento de você exigir qualificação técnica servia para o quê? Para segregar as pessoas menos favorecidas. Exatamente isso. Só que hoje nós temos o outro absurdo. Pessoas que não têm o mínimo de qualificação técnica gerindo algo que é de todas as pessoas. Ao absurdo de nós termos pessoas que não conseguem ter o patrimônio privado bem administrado, administrando nossa cidade, nosso governo ou até o Brasil. Grandes orçamentos, né? Você vê pessoas exatamente que nunca geriram nada na vida, provavelmente, e estão com orçamentos de bilhões de reais na mão, né? Que é outro absurdo. Mas é que, infelizmente, de novo, eu espero que eu esteja certo nesse meu posicionamento, cabe a quem os elege, né, saber quem está elegendo. Então, buscar informações sobre essas pessoas, né? O povo, o cidadão, né, e até exatamente pertinente em relação à nossa conversa sobre cidadania. A cidadania é a qualidade que o povo, o cidadão tem de participar da vida política do Estado. Ou seja, quando você for votar, não pense só naquela pessoa que transmita empatia, mas sim aquela pessoa que tem a qualificação para poder gerir o seu dinheiro. Com certeza. Você não colocaria o seu dinheiro num banco se você soubesse que aquele banco está indo à falência. Com você ia perder o seu dinheiro. Com certeza. Então, vote, quando for o caso, né, quando tiver eleição, pessoas que tenham qualificação para empregar de forma correta o seu dinheiro. Porque não é simples você administrar o bem público. Buscar o que essa pessoa fez anteriormente. Exatamente, né? Não é que nós queremos ser elitistas, mas é necessário que a pessoa possa ter conhecimento para fazer uma boa gestão. Com certeza. A gente está falando de interesses, né? E uma coisa que a gente pensa muito, interesses do Estado, né? Vamos falar um pouco, quando a gente fala do Estado, a gente não se refere exatamente ao propriamente Estado de São Paulo, mas a gente refere a um Estado como um país, depois vem o Estado, vem os municípios. Eu estou certo, doutor, em dizer, por exemplo, que um município também é um Estado, embora ele pertença a um ente, é um ente federado, mas ele também é um Estado? Sim, claro. Quando nós falamos a palavra Estado, no âmbito jurídico, nós nos referimos não só ao Estado de São Paulo, ao Estado do Rio de Janeiro, nós nos referimos ao governo de uma forma geral e abrangente. Então, falei Estado, estou falando do poder executivo, legislativo, judiciário no âmbito federal, municipal e também o estadual. Então, é correto dizer sim que o município faz parte sim do Estado. E não podemos esquecer que o direito público se aplica a todos eles, né? Exatamente. Quando nós falamos em direito público, né, tudo que for
do povo, nós estamos se referindo ao bem público. Vamos falar um pouquinho da natureza pública, do caráter social, né? Da aplicação do direito público, por exemplo, numa prefeitura, numa Câmara Legislativa, na Câmara Federal, no Senado, no Governo do Estado, na Presidência da República. Quando o objetivo da gestão pública é o caráter social, é a própria sociedade, não é isso? Vamos dizer assim, que o grande objetivo, o que se busca quando nós formos administrar todos os bens públicos, o governo, o Estado, é o bem coletivo, o bem das pessoas. Razão pela qual estamos numa democracia, que é o governo do povo, para o povo e em função do povo. Então, toda vez que nós falamos em Estado, qual que é o objetivo central? O bem das pessoas. É isso que nós temos que ter o foco. Esse conceito, infelizmente, é o conceito mais básico de quem vai estudar uma faculdade de Direito ou vai estudar Ciências Jurídicas, mas é o conceito mais esquecido por aqueles que estão no poder, infelizmente e lamentavelmente. É verdade. Aliás, até por uma questão de sem interesse agora, atual, o nosso vizinho, a Venezuela, está passando por um momento bastante difícil, né? A população está passando por um momento difícil. E se fala muito em soberania nacional. O que vem a ser exatamente isso? Soberania é um dos atributos do Estado. O Estado ele tem que ter povo, tem que ter território e tem que ter a soberania. Então o que acontece? Só que a gente falando de conceitos de soberania, até hoje, no contexto internacional, a soberania ela não é absoluta. Por quê? Como bem citado a Venezuela, não se pode permitir, a pretexto de soberania, de que as pessoas sejam massacradas. Exatamente. Até porque nós estamos aí tendo várias lesões a direitos humanos, né? Não que nós somos assim, né? As pessoas falam em direitos humanos, as pessoas já têm uma aversão, né? Acho que é direito dos humanos. Não é bem assim. Historicamente falando, toda a doutrina internacional de direitos humanos tem como principal objetivo a dignidade da pessoa humana. E falando agora da Venezuela, qual dignidade as pessoas estão tendo naquele país comendo comida do lixo? Será que nós temos que respeitar a soberania até que ponto? Falta de remédios, né? A própria saúde está sendo prejudicada. Eles não estão tendo nada, né? Até nós temos exemplos dos norte-americanos que já estão querendo intervir. Eu acho que nós temos que ter o Brasil, até ele é conhecido internacionalmente pela sua tradição, neutralidade, de ser neutra em diplomacia, mas eu entendo que nós temos que colocar isso numa balança. Nós temos que ter bom senso, né? Se nós temos pessoas morrendo de fome, pessoas doentes que estão lá sem ter remédio, como foi bem citado, recentemente foi veiculada uma notícia que jornalistas estavam desaparecendo na Venezuela. Sim, com certeza. Nós não estamos diante de uma democracia. Nós estamos diante de um governo autoritário. E governos autoritários podem vir a criar grandes problemas para a própria população. Até porque está todo mundo fugindo de lá, né? E não querendo entrar lá, né? Então, eu acho que o conceito de soberania no Estado, ele é relativo. Se o Estado está na mão de déspotas, de autoritários, temos que pensar bem se vamos respeitar essa soberania e até que ponto vamos respeitá-la. É verdade. A própria Organização das Nações Unidas, né? Ela tem a ideia das Nações Unidas exatamente de disciplinar, não diria controlar, mas disciplinar e dizer aos demais países membros, né, o que se pode ser feito, inclusive, não diria nem intervenção militar, mas intervenção econômica, no sentido de coibir esses abusos que vêm acontecendo, né? Já estão ocorrendo várias intervenções econômicas para tentar impedir o governo de continuar nessa, vamos dizer assim, nessa vida de prejudicar a população. É que nem a ONU, na verdade, entrou num acordo, né? Nós tivemos lá os 5 países, né, que são os 5 países que têm poder de veto, e já houve ali uma discussão, né, tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos, nessa questão de intervenção ou não na Venezuela. Então a gente está aí assistindo e torcemos para que seja resolvido da forma melhor para a população, né? Com certeza. E não só para a população da própria Venezuela, mas para a população mundial, né? Porque isso, de uma certa forma, afeta o mundo inteiro, né? Está afetando os brasileiros, né? Quantos venezuelanos estão vindo para o Brasil e estão sobrecarregando os hospitais ali do estado que
é vizinho direto ali com a fronteira, né? E o Brasil, até por respeito aos direitos humanos, a gente tem que acolher essas pessoas, né? Você não pode deixar essas pessoas morrerem à míngua, né? Seja lá onde for. Exatamente. Falando na natureza, dos interesses do Estado, doutor, a gente fala muito, por exemplo, depois de soberania, onde que o Estado sobrepõe, por exemplo, ao interesse particular? Bom, a gente falou sobre o conceito de Estado, que é o conceito de Estado ou do direito público, que o objetivo é sempre o bem da coletividade. Quando nós falamos do direito particular, nós estamos falando de interesses particulares. Vou dar um exemplo para a gente chegar num conceito bem simples. Quando nós falamos, por exemplo, do direito de vizinhança, duas pessoas que moram e tem ali uma briga entre vizinhos, sim, está evidente que o interesse é particular. Os dois ali que estão brigando, eles vão ter que resolver aquilo lá de acordo com as normas do direito civil para resolver a questão. E, se necessário, até socorrer do Poder Judiciário. Porém, quando nós falamos do poder público, do Estado, não são apenas dois. É uma cidade inteira. Sim. Por isso que o direito público ele está fundado em duas premissas muito... dois pilares, vamos dizer assim, que é a supremacia do interesse público sobre o individual, né, e a indisponibilidade do interesse público. Ou seja, quando é público, eu não posso abrir mão. E quando é público, todos os interesses das pessoas ficam abaixo do interesse de todos. É por isso que o Estado estabelece obrigações aos indivíduos, né, em relação ao Estado, né? É a mesma coisa quando eu recebo uma carteira de habilitação, né? Eu não só tenho obrigação de saber dirigir o veículo, mas eu tenho obrigação de respeitar a sinalização de trânsito, legislação de trânsito, regras de trânsito, né? Exatamente. O veículo pode até ser seu, sim, mas não é porque é seu que você pode acelerar 200 km por hora. Exatamente. Porque não é só a sua vida que está em risco, são a vida das pessoas que estão transitando aí nas vias, né? Eu tenho até o doutor me perguntou se eu era bacharel em Direito, ou era advogado, falei que não, né? Eu sou bacharel em Administração de Sistemas. E, por acaso, eu tive Direito Constitucional no primeiro ano de faculdade. Então, você acaba, né, assimilando alguma coisa e depois, até por curiosidade, você acaba estudando sobre vários assuntos. E a gente, de maneira geral, a gente acaba sabendo. Eu tenho escutado muito, por exemplo, em alguns tribunais, as câmaras de direito público e nas próprias faculdades, os departamentos de direito público e de direito privado. Por que essa dicotomia? Assim, qual a função disso? Bom, direito constitucional, na verdade, é uma das matérias mais interessantes do curso de Direito. Eu acho que direito constitucional nós deveríamos ter nas escolas. Todo mundo devia saber. Porque tem como principal objetivo você saber qual é a lei maior que rege o seu país, que é a Constituição. Principalmente preceitos básicos, né? Coisas básicas. Nossa, nós tínhamos que ter isso. Eu acho que se nós tivéssemos direito constitucional nas escolas, né, as pessoas seriam diferentes. Estariam muito mais conscientes da questão pública. Mas, indo para a sua pergunta, o médico ele tem a sua especialidade. Ele se forma, né, de forma mais genérica, estuda de forma genérica a medicina, e depois ele opta por uma especialidade. Quando existe essa divisão de câmaras, de varas ou de setores que julgam o direito público e o direito privado, busca-se exatamente a maior eficiência daqueles que vão estar trabalhando naquele setor. Então você pega, por exemplo, um juiz que trabalha só com direito civil, ele vai ter mais especialização, ele vai ter mais uma capacidade maior do dia a dia de conseguir entender e julgar aqueles casos. Aí você pega um juiz que trabalha só no campo do direito público e público, fica muito mais fácil para ele se especializar nessa área. Sim. Por isso que existe essa dicotomia, essa divisão. Maravilha. Nós falamos de função pública, do agente público, a gente já falou, a gente foi para a Constituição agora, a Carta Magna, a nossa Constituição Federal, né? E a Lei Orgânica dos Municípios. Na verdade, recentemente agora, Boituva, até nós estamos aqui em Boituva, a gente localizar um pouco isso, a gente teve que fazer a revisão da Lei Orgânica do município. E como a gente falou anteriormente também, dos agentes, né, ou dos candidatos que têm intenção de se candidatar, no ano que vem teremos eleições municipais para prefeitos e vereadores.
A pessoa que tem interesse político lá na frente, qual a importância dele conhecer a lei orgânica do município, doutor Hermes? Bom, quando nós falamos na Constituição, para ser bem didático, nós falamos da lei que rege todo o país. Quando nós falamos num estado, e agora falando, por exemplo, o estado de São Paulo, nós temos a Constituição Estadual, que é a lei maior no estado de São Paulo. Quando nós falamos do município, vamos para a lei orgânica. Se um candidato ele tem como objetivo defender, trabalhar para um ente municipal, indispensável que ele tenha, no mínimo, estudado a lei orgânica, ou seja, as leis municipais. Até porque como é que você vai opinar numa Câmara de Vereadores se você não entender nada do que está acontecendo naquele município? Então, tem que saber. Então, aí volta, né, necessariamente o seguinte, não existe obrigação de você ser letrado para ser candidato a vereador, por exemplo. Mas seria de interesse do próprio candidato buscar este conhecimento, até para poder discutir depois com os próprios eleitores e se posicionar, olha, eu penso isso sobre isso, eu vou defender sobre isso porque a lei me permite fazer isso. Olha, falo mais, viu? Seria uma obrigação do candidato e um dever do eleitor fiscalizar. Eu vou dar um exemplo até na polícia, até porque é a minha área. Você, para ser hoje delegado de polícia, você tem que fazer faculdade de Direito, você tem que ter aqui em estado de São Paulo 2 anos de advocacia, ou seja, você tem que ter uma experiência com a área jurídica. Depois disso, você faz um concurso. E nesse concurso público, você tem matérias específicas que são necessárias no dia a dia policial. Um dos exemplos é medicina legal. Eu, quando fui fazer o concurso para delegado, quando eu peguei lá o edital, eu falei, medicina legal, o que é isso? Não sabia nada. Eu fui obrigado a estudar, estudar, e hoje, no dia a dia, não tem como fugir. Eu tenho que entender de medicina legal para que eu possa ler, por exemplo, um laudo do ML e saber qual a causa da morte de uma vítima. Sim. Se foi suicídio, se foi homicídio, se foi uma morte natural. Estou falando isso por quê? Porque também um vereador, um prefeito, tem que estudar a matéria do seu trabalho. Como é que ele vai pôr a mão na massa, entre aspas, né? E vai trabalhar se ele não entende nada daquilo que ele está. Então, eu acho que é uma obrigação daquele que quer se candidatar e é uma necessidade de você, eleitor, você, população, pense naquele que você vai votar, se ele entende do que ele está falando, né? Porque, veja bem, nós não podemos votar só porque nós achamos uma pessoa legal. Não é uma pessoa legal que administra bem o seu dinheiro, né? Amanhã você vai precisar de um hospital. Você vai precisar andar nas ruas e os buracos vão ter que estar tampados. Sim. E não é, isso é feito com dinheiro. Tem que ser gerido isso, entendeu? Então é nesse aspecto que nós temos que atentar para poder formar aí uma Câmara de Vereadores ou até uma administração pública municipal, prefeitos e secretários de forma concreta que nos dê bons resultados. Com certeza. A gente está falando de direito e a gente ouve muito, por exemplo, estamos falando de gestão pública, a gente fala de administração pública direta, indireta, autarquias, fundações, sociedade de economia mista. Vamos fazer um relato assim meio geral disso tudo, até para a gente trazer a público isso. Quando nós falamos em administração pública, existem várias formas de você administrar o bem público. Né? Quando nós falamos de forma direta, são os gestores públicos, concursados. Só que existem outras formas. Hoje nós temos também a PPP, né? Parceria Público-Privado. Esses são o quê? São mecanismos que o poder público tem, o prefeito, o administrador tem, de implementar os serviços públicos de uma forma que mais for eficiente para o município ou para o estado. Lembrando que toda vez que nós falamos em administração pública, toda vez que nós falamos em gerir o bem público, nós temos que ter em mente 5 princípios básicos, que também é necessário e também isso seria extremamente importante que todo mundo nas escolas aprendesse. Que são os 5 princípios da administração pública, que está no artigo 37 da Constituição, que é a legalidade, ou seja, lei sempre. A lei tem que ser observada. A legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência. Sim. Todo administrador público ele deve atentar para esses 5 princípios, que tem como objetivo principal fazer com que o serviço prestado para a população seja bom e seja de qualidade. Sim. A gente falou agora de autarquias, por exemplo, fundações. Não convém lembrar, por exemplo, o doutor Hermes, como delegado, foi filiado ao OAB, né?
teve inscrição no OAB. Eu, como corretor de imóveis, tenho inscrição no CRECE, no Conselho Regional de Administração, e os médicos nos conselhos regionais. E são autarquias que antigamente eram fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho, que hoje nem existe mais. Mas essas autarquias, a função é exatamente o quê? É fiscalizar, que são públicos, né? Inclusive, a contratação são agentes públicos, que é fiscalizar exatamente os profissionais que atuam nas áreas. Quando nós temos essas entidades, né, elas têm uma grande relevância no que, mas o médico ele pode ser um médico privado lá, ter o seu consultório. É verdade. Só que vamos até pegar a medicina como exemplo. A fiscalização da atividade da medicina é muito importante para a sociedade. Porque um médico mal formado, quantas pessoas vão morrer na mão dele? Com certeza. Quantas receitas erradas ele vai dar? Então, eu até sou da seguinte opinião, embora isso receba muitas críticas aí, que esse exame da OAB deveria ser aplicado da mesma forma para várias outras carreiras, dada a relevância da atribuição dada a uma carreira como, por exemplo, a da medicina. Odontologia não é diferente. E né, a questão da engenharia, um prédio mal feito. Quantas pessoas não morrem com um prédio mal feito, calculado errado lá? Então, eu sou da opinião que essas entidades, elas deveriam sim, aqueles que se formam, se submeter a uma prova. E até porque, se a faculdade prestou um bom serviço no ensino, qual que é o medo em avaliar aquele profissional? Eu também acho. Eu acho que devia se estender a todas as profissões. E hoje, na própria área, na hora de atendimento médico de profissionais de saúde, você só não tem médicos, você tem médicos, cirurgiões dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, enfim, tem uma infinidade de profissões que dão assistência médica aí. E muita bobagem se faz, na verdade, né? Eu vou até fazer uma declaração um pouco ousada aqui, mas vou fazer. Infelizmente, nós não temos muito a cultura de ler, de estudar, de ir atrás. E nós deveríamos ter essa cultura. Como nós não temos, nada mais justo que o próprio poder público fizesse isso. Exemplo, você quer ser candidato a vereador. Uma provinha básica lá, sobre as leis municipais. Eu quero ser candidato a prefeito. Uma provinha básica lá, para que você tenha o mínimo do conhecimento que possa te dar um pouco de capacidade técnica de gerir o bem público. Até porque, se hoje você é obrigado a fazer um exame para dirigir o seu carro, você tem que fazer exame prático, teórico, prova. Muito mais ainda deveria ser exigido daquele que vai gerir o bem público, o bem de todas as pessoas, né? É verdade. Acontece, o meu pus no vibra aqui. Eu coloquei também, mas na verdade eu coloquei sem som, mas ele... Normal, acontece. Vamos? Doutor Emerson, a gente falou de quase tudo, sociedade de economia mista. Um exemplo de sociedade de economia mista, se eu não estiver errado, por exemplo, é o fornecimento de água do nosso município, que é regido pela Sabesp, né? Sim, nós temos vários exemplos. É necessário nós olharmos o estatuto para verificar qual o regime jurídico que se atribui a determinadas entes do Estado, do Estado e do município. Petrobras. Sim. Né? Bom, aí falamos, por exemplo, eu cidadão, né, de qualquer município brasileiro tal, e aí eu tenho um problema qualquer. Aí eu preciso aplicar o direito. Quando é que começa a aplicação do direito? A partir do conflito? Depois, como é que a gente reconhece as esferas, por exemplo? Eu tenho um problema qualquer, falo assim, bom, agora eu vou procurar quem? Vou procurar a promotoria, vou procurar a defensoria pública, vou procurar a delegacia de polícia, quem que eu vou procurar? Bom, se você tem um problema relacionado ao crime, em primeiro momento você deve acionar 190, que é a Polícia Militar, que tem a função, segundo o artigo 144 da Constituição Federal, de fazer policiamento preventivo ostensivo fardado. Ou seja, é aquela polícia que aparece, que fica lá patrulhando o seu bairro para que os crimes não ocorram, ou se acontecer, na mesma hora você chama e a Polícia Militar é aquele que vai correr atrás e vai prender o bandido, um ladrão. Num segundo momento, esses casos são mandados para a Polícia Civil,
que tem a principal função de investigar os crimes ou lavrar os autos de prisão em flagrante delito. Por exemplo, se você teve a sua casa, tomara que não aconteça para ninguém, mas se você teve essa casa roubada, você acionou a polícia militar, ela foi lá e conseguiu prender os bandidos. Os bandidos serão conduzidos à delegacia de polícia, onde será lavrado o auto de prisão em flagrante delito, que é a papelada, em linhas básicas, é a papelada para que aquela pessoa seja presa e tenha seus direitos garantidos de acordo com a legislação em vigor. Quando nós falamos em Ministério Público, nós temos grandes atribuições do Ministério Público, né? Você tem a questão dos direitos difusos e coletivos, que são direitos que não chegam a ser crimes, mas é interesse de toda a sociedade. Exemplo, está tendo um problema em toda a cidade de cobrança da conta de água. Isso está atingindo todas as pessoas. O Ministério Público é um dos órgãos que estariam legitimados a pleitear e brigar pelos direitos das pessoas. Poder Judiciário. Você entra com uma ação judicial quando não tem acordo. Você vendeu um carro, o cara não te paga de jeito nenhum. Não tem acordo? Você vai lá para o Poder Judiciário. E aí você pode ir para qualquer tipo de questão. Faltou mais alguma que você citou? Faltou promotoria e defensoria pública. Promotoria, né? A questão dos direitos difusos e coletivos. Defensoria pública. Vamos lá. Defensoria pública não tem nada a ver com o Ministério Público. O nome é parecido, mas não tem nada a ver. Quando nós falamos em defensoria pública, nós falamos em advogados que são pagos pelo Estado de São Paulo, né? E esses advogados, eles advogam para pessoas que não têm dinheiro para pagar um advogado privado. Então, se você tem algum tipo de causa e você acha que eu preciso do advogado, não tenho direito para pagar procure a Defensoria Pública. E eles vão te atender, tem a obrigação legal de atender as pessoas. Que nos pequenos municípios hoje a OAB faz esse trabalho. Enquanto eu estava falando, eu estava pensando nisso, né? Falar, cadê a Defensoria Pública de Boituva? Não tem em todas as cidades. Então, nos municípios que não tem a Defensoria Pública, a OAB nomeia advogados específicos para fazer esse serviço. Então, em Boituva, como é que eu faço? Você procura a OAB e você terá lá um advogado que vai ser nomeado para exercer as funções de defensor público. E os juizados especiais, né? Sim. Hoje temos a Sejusc, né? A questão dos juizados especiais, elas podem ser cíveis ou podem ser criminais. Quando nós falamos em advogados, em juizado especial cível, são causas de pequeno valor. É, em regra, mais rápido. E na questão criminal, ela se aplica a crimes de menor potencial ofensivo, em decorrentes da Lei 9.099 e a Lei 10.259. Até 2 anos de pena é um crime de menor potencial ofensivo. Aí você procura, então, nesses casos, na verdade não precisa nem procurar, porque a delegacia já dá destino direto nos casos de crime de menor potencial ofensivo. Agora, na questão do juizado especial civil, aí sim, aí você tem que procurar o advogado para ingressar com uma ação específica naquele juizado. Maravilha. Doutor Emerson, eu, de uma forma assim muito singela, agradecer, tá? Eu acho que nós fizemos assim uma prestação de serviço à população inestimável, tá? Agradecer sua presença aqui, com muita presteza, a responder tudo isso. Foi um bate-papo, na verdade, a condução de tudo isso eu fiz para que a gente tivesse um bate-papo e que a população tivesse assim entendesse de forma assim muito prática as aplicações de tudo isso. Gostaria que o senhor fizesse as considerações finais e quiser falar, fique à vontade. Bom, eu que agradeço, me sinto lisonjeado pela oportunidade, né? Espero que eu tenha conseguido atender aí a necessidade. Estou à disposição sempre que precisar. E também eu criei um link aqui em Boituva até para colocar as notícias policiais para conhecimento dos cidadãos. Então eu criei uma página no Facebook, de professor Emerson Delegado. Maravilha. Então de repente você quer aí saber o que está acontecendo, aquelas notícias de maior repercussão na cidade, eu estou publicando lá e é uma forma da população saber o que está acontecendo no município. Obrigado. Maravilha, eu que agradeço. Bom, a gente está encerrando mais este programa, né? Esse bate-papo na TV Boituva Cidadania. E eu queria encerrar esse bate-papo de hoje, independente do viés religioso, a ideia não é essa, mas a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil 2019 lançou ontem, se eu não estiver enganado, a campanha da fraternidade. E o tema muito interessante pelo momento que a gente está vivendo hoje, será libertado pelo direito
e pela justiça. E a participação em políticas públicas à luz da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja, para, finalizando, fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais da fraternidade. Eu achei muito legal, né? Volto a repetir, independente do viés religioso, né? Mas eu acho que caracteriza bem o próprio momento que a gente vive hoje. Achei muito bacana isso. Legal, perfeita colocação. Muito obrigado a todos, até a próxima, se Deus quiser. Espero que tenham gostado, né? Eu, mais uma vez, muito obrigado pela presença do Dr. Emerson. Até breve.